Os cumprimento com a paz do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 3. Lucas, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. Nós iremos ler dois textos essa noite. Lucas, capítulo de número 3, e depois o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no seu capítulo de número 4. Lucas, capítulo de número 3. Enquanto você procura, eu agradeço a Deus pela bondade, pela misericórdia de me trazer aqui neste dia tão relevante que é para a cidade de Chapadinha. Externo a minha gratidão ao pastor Elias Lima pela confiança, aos demais pastores que aqui estão e todos os responsáveis por este evento. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Prazer estar aqui nessa cidade. Diz o texto: e no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Veio no deserto a palavra de Deus a João. Veio no deserto a palavra de Deus a João. Veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 4. Versículo de número 22 a seguir. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e verdade. O Evangelho de Lucas, ele é um evangelho mais técnico comparado com o Evangelho de Mateus, de Marcos ou de João. Tanto Marcos quanto Lucas não foram testemunhas oculares, como foram os evangelistas Mateus e também João. A proposta de cada evangelista era uma. A proposta de Mateus era apresentar Jesus aos judeus como rei. Ele usa a expressão para que se cumprisse o que foi predito pelos profetas. A proposta de Mateus era apresentar o rei do trono de Davi, que fora prometido pelos profetas. Diferente de Marcos, que apresentava um Cristo servo, porém maior do que César. O evangelho a qual escreveu Marcos, ele apresenta o maior número de milagres do que os outros evangelistas. Quando olhamos para João, ele tem uma outra proposta: apresentar a divindade de Jesus Cristo. Lucas é médico, Lucas é historiador, e a proposta de Lucas é apresentar a historicidade de Jesus Cristo. É apresentar que esse Jesus Cristo, ele existiu em um tempo da história. E o que Lucas faz? Lucas, técnico, historiador e médico, ele ajunta todas as narrativas de tudo aquilo que ele ouviu. Ele foi em casa procurando pessoas que ouviram ensinamentos de Jesus, que presenciaram milagres de Jesus. E quando ele ajuntou todos esses eventos, ele vai escrever em ordem essas narrativas a excelentíssimo Teófilo. Mas qual a proposta de Lucas? Apresentar a historicidade de Jesus. Se Marcos estivesse aqui em Chapadinha essa noite, ele iria escrever que nessa festa houve cura, houve milagres. Enquanto nós adorávamos a Deus, Deus era responsável por estar curando pessoas aqui essa noite. Mateus, ele já iria dizer que o rei dos judeus, o rei prometido, que está sentado em seu trono, está no centro dessa festa, digno de ser adorado. Porém João iria dizer: nós sentimos a presença de Cristo, porque Ele é o nosso Deus eterno. Mas se Lucas estivesse aqui como historiador, ele iria falar sobre o culto, quem sabe iria falar sobre a palavra. Mas Lucas iria colocar estacas históricas. E por quê? Porque ele é um historiador. Ele sabe que daqui 100 anos, se Jesus não voltar,
Alguém poderia duvidar das curas, alguém poderia duvidar da adoração, alguém poderia duvidar da presença de Deus, mas nunca iria duvidar das estacas históricas colocadas por Lucas. O que Lucas iria dizer essa noite? Que houve um culto, houve a presença de Deus, houve palavra, mas ele iria dizer que o presidente dessa igreja era o pastor fulano de tal, o prefeito da cidade era o fulano de tal, o governador do estado do Maranhão era o fulano de tal, o presidente da república era o fulano de tal. O que Lucas está fazendo? Colocando estacas históricas. Alguém poderia duvidar do culto, alguém poderia duvidar da adoração, alguém poderia duvidar da palavra, mas alguém iria dizer, mas é verdade, o governador naquele tempo, no ano de 2023, era o fulano de tal, o prefeito da cidade era o fulano de tal. Então é verdade, o culto aconteceu. O que Lucas está fazendo aqui no capítulo 3 é exatamente isso. Ele vai dizer, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, sendo Herodes o tetrarca governador da Galileia, sendo o seu irmão Filipe, ele o governador da Itureia de Traconites, e ele continua dizendo, e Lisânias governador de Abilene. Mas o que Lucas quer fazer não é só colocar estacas históricas. Lucas, ele quer trazer uma denúncia. E qual a denúncia? Versículo 2 ele diz, há lá dentro do templo, na religião, 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Na verdade, não poderia ter 2. Deus estabeleceu que só poderia ter um sumo sacerdote. O que Lucas está fazendo é, o templo lá dentro da religião judaica está corrompido. Deus não fala lá dentro há 400 anos, desde Malaquias. Quer ouvir Deus, não vai para a religião. Quer sentir Deus, não vai para a religião. Mas afinal de contas, aonde é o endereço do novo culto? Aonde eu escuto a palavra de Deus? Aonde eu sinto a presença de Deus? Lucas direciona eu e você no deserto, às margens do Jordão. Deus está lá falando por intermédio de um homem chamado João Batista. Quer ouvir a palavra de Deus? Quer sentir a presença de Deus? Há um novo de Deus, há um novo endereço de Deus, e no culto no Jordão as coisas vão acontecer. Aproveitando este momento, o tema da mensagem é essa. Diga bem forte, Deus tem um novo endereço. Diga mais forte, Deus tem um novo endereço. Há 400 anos, Deus não falava mais no templo dos judeus, na religião. Posso parafrasear essa noite. Se procurasse Deus na religião, há uma placa lá no templo, sob nova direção, direção dos homens. Deus não falava mais lá dentro, mas Deus vai usar um homem, e o novo endereço de Deus é no Jordão. E o culto no Jordão é diferente. E por que é diferente? Porque lá tem um homem simples pregando, e Deus está fazendo algo novo. Mas não subestime Deus, Ele está fazendo algo novo essa noite. Deus estava fazendo algo novo naquele tempo, mas não é porque é novo que Deus mudou seus princípios. A palavra era a mesma do profeta: arrependei-vos, 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 porque é chegado o reino dos céus. Mas quem é esse homem simples que prega arrependimento às margens do Jordão? Ele é filho de Zacarias, mas há um detalhe. Lucas, no capítulo de número 1, ele vai dizer que nesse tempo de 400 anos, tempo de silêncio, onde Deus não falava mais com o povo, havia um homem e uma mulher que eram piedosos, e o nome dele é Zacarias. Alguém poderia dizer, mas havia muitos Zacarias naquele tempo. Lucas é metódico. Ele vai dizer, mas a sua esposa é Isabel. Alguém poderia dizer, casais naquele tempo, poderia sim um chamar Zacarias e a outra chamar Isabel. Lucas, mais uma vez, é metódico e fidedigno. Ele diz, mas esta mulher chamada Isabel, ela tem um ventre estéril. Vou repetir, Isabel, ela tem um ventre estéril.
Todas as vezes que Deus quis mudar o curso da história, Ele usou um ventre estéril, porque Deus não trabalha com lógica, Deus trabalha em meio às improbabilidades. Vou repetir: todas as vezes que Deus quis mudar o curso da história, de um ventre estéril Ele fez nascer um menino. Quando Ele precisava de uma grande nação, do ventre estéril de Sara, esposa de Abraão, Ele fez nascer Isaac. Quando Ele precisava do desdobramento dessa nação, do ventre estéril de Rebeca, esposa de Isaac, Ele fez nascer Jacó. Quando Ele precisava de um avivamento em Israel, do ventre estéril de Ana, esposa de Eucana, Ele fez nascer Samuel. Quando Ele precisava de um libertador na tribo de Dan, esposa de Manoá, estéril, Ele fez nascer Sansão. Quando Ele precisava de uma voz para clamar no deserto, do ventre estéril de Isabel, esposa de Zacarias, Ele fez nascer João Batista. Mas quando Ele precisava salvar a humanidade, não foi de uma estéril. Eis que uma virgem, eis que uma virgem, eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome é Emanuel. Te apresento o Deus das improbabilidades essa noite. Eu ouvi um aleluia aqui. O Zacarias é sacerdote, a esposa em casa é estéril, mas o texto diz pela pena lucana que ele continuou exercendo o seu ministério. Havia naquele tempo mais ou menos 20.000 sacerdotes. É possível que você cumprisse a carreira sacerdotal e não conseguisse oferecer incenso uma única vez dentro do templo. Havia muitos sacerdotes. Então o que eles faziam? A espécie de um sorteio. Para quem prega milagre, para alguns coincidência. Naquele sorteio recaiu exatamente em Zacarias. E o texto nos descreve e nos atesta: enquanto Zacarias exerce o ministério do lado de dentro, Deus se encarrega de fazer gerar o milagre do lado de fora. Vou repetir: enquanto tu adora aqui do lado de dentro, Deus se encarrega de fazer gerar o milagre do lado de fora. Está na prova, continue exercendo. Está na luta, continue adorando. Está na crise, está no caos, continue fazendo. Uma hora dessas, Deus se encarrega de fazer gerar o teu milagre. Ai, abaixorebe que mandará. Zacarias passou pelo átrio, pelo altar do holocausto, pela pia de bronze. Chegou no lugar santo, à sua direita a mesa dos pães da preposição, altar do incenso, à sua esquerda o candeeiro. Quem sabe ele pensou: todo dia a mesma coisa, mesmo endereço, mesmo culto, mesmo incenso, as mesmas músicas. Fala para o teu irmão, cutuca, levanta a mão e dá glória. Quem sabe a mesma coisa, a mesma oferta, o mesmo aviso, a mesma bênção apostólica. Tu pensa que todo dia é igual, até o dia que Deus se manifesta dentro do templo. Nem todos os dias são iguais. Uma hora dessas, Deus se revela e Ele diz para Zacarias, por intermédio de Gabriel: as tuas orações, as tuas orações, as tuas orações, as tuas orações, elas foram ouvidas. Os céus me trouxe para dizer: aonde a minha voz alcançar, as tuas orações, elas foram ouvidas. Olhem para cá, por gentileza. Tu está me dizendo que Deus ouve a minha oração? Te apresento um Deus que antes de criar o universo, Ele já ouviu a oração que tu ainda nem fez. Eu vou repetir: antes de criar o universo,
Ele já ouviu a oração que tu ainda nem fez. Antes de criar o universo, já te viu com essa mão direita levantada, com esse grito de glória na garganta. Antes de criar o universo, Ele já te viu aqui essa noite, adorando o nome dEle. O João Batista, ele cresce. Por gentileza, atente para isso. Lucas descreve que Zacarias era da 8ª classe sacerdotal de Abias. Essa informação é muito importante. Isabel era da casa de Arão. Essa informação, ela é muito importante. E por que Lucas está dizendo? O templo lá dentro da religião está corrompido. Anás e Caifás estavam corrompidos. O verdadeiro sumo sacerdote, por nepotismo, por descendência, por prole, por direito, era para ser João Batista. Ele tinha sangue levítico. Por direito, era para vestir a veste de linho, um peitoral de juízo, 12 pedras, ombreiras, campainhas, uma lâmina sobre a mitra, escrita santidade ao Senhor. Mas Deus disse: quer ser a minha voz? Vai se vestir de pelo de camelo. João Batista poderia comer na mesa de Anás e Caifás. Essa mesa não cabe você, varão. Essa mesa não cabe você, varoa. O lugar que Deus tem para você é no deserto. E não vai comer na mesa aonde Deus já abomina. Tu vai comer gafanhoto e mel silvestre. Mas vai ser a minha voz. Mas vai ser a minha voz. Abre mão dos privilégios para viver em santidade. Abre mão do pecado para ser a voz do que clama. Perguntaram para João: és tu Elias? Eu não. És tu o profeta? O artigo é definido. És tu o profeta ou não? O maior dos profetas é aquele que eu estou anunciando. Eu ouvi um aleluia, eu vou continuar. Então quem és tu? Só sou uma voz. A voz do que clama. A voz do que clama. Tu não entendeu? Quer ser o novo endereço de Deus? A voz do que clama tem que ser ouvida por intermédio de você. Chapadinha tem que ouvir a voz profética da igreja essa noite. A voz do que clama no deserto. Não escandalize com aquilo que eu vou lhe dizer essa noite. O texto diz que Herodes gostava das mensagens de João, mas pediu tua cabeça. A cabeça de um profeta como João vale metade de um reino. Herodes, embriagado com Herodias, ele disse a ela: pede o que tu quer, até metade do meu reino eu te dou. Ela disse: eu quero a cabeça de João. E por que ela quer a cabeça de João? Porque João não é aquele que só prega arrependimento no deserto. Ele também prega arrependimento no palácio. Prega arrependimento nas pequenas congregações, mas prega arrependimento na sede. Ele prega arrependimento para os pequenos, mas diante dos grandes, ele também prega arrependimento. A voz da igreja, essa noite, como sempre foi na história, não é autoajuda, não é bajular orgulhos humanos. A palavra da igreja continua sendo essa: arrependei-vos, 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 é chegado o reino dos céus. Se procurasse Deus no templo, na religião, Ele não estava mais lá. Mas se agora tu fosse no Jordão, acabou o culto, silenciaram a voz de Deus, quando arrancaram a cabeça de João Batista, pregador. Então aonde é o endereço de Deus? Deixa eu te contar uma história e não se canse.
Deus teve outros endereços na história bíblica. O endereço de Deus um dia foi no jardim no Éden. Ele vinha nesse endereço, na viração do dia, se relacionar com o homem que ele criou. Após o pecado do homem, Deus ele continua querendo se relacionar com a humanidade. Ele tira os hebreus da escravidão do Egito. Eles atravessam o Mar Vermelho. Deus chama Moisés no monte e diz para Moisés: Moisés, eu quero que construa um novo endereço, um tabernáculo. O meu Espírito Santo vai capacitar Bezalel e Aholibe. Vocês vão construir o meu endereço. E depois de construir o meu endereço, é nele que eu vou habitar. Detalhe, o endereço é no deserto, mas é lá que Deus vai visitar. O endereço é no deserto, mas é lá que Deus vai falar. O endereço é no deserto, mas é lá que a tua glória, ela vai se manifestar. Mas para ser o endereço de Deus, tem que ser segundo o padrão de Deus, e não segundo o padrão dos homens. Vou repetir, para ser o endereço de Deus, tem que ser segundo o padrão de Deus, e não segundo o padrão dos homens. Quem dita as diretrizes, as regras, as músicas, a palavra, as peças do endereço, é Deus. Não é o mundo que vai ditar aqui dentro como deve ser o endereço de Deus. É Deus que estabelece aqui dentro como deve ser o seu endereço. Só para você ter uma ideia, eles acendiam incenso dentro deste endereço. Apocalipse 8, o incenso é simbolizado pela oração dos santos. Falou de incenso, adoração. Falou de incenso, oração. Como os hebreus faziam, Deus disse: acendo o incenso dentro do meu tabernáculo, dentro do meu endereço. Quais os elementos do incenso? Não é segundo o padrão dos homens, é segundo o padrão que eu estabeleci. Quais são os elementos? Vocês vão na profundeza das águas e vão trazer uma concha chamada de onixa. Tu vai abri-la, dentro dela tem uma esponja. Tu raspa a esponja, queima a esponja e coloca dentro do recipiente de ouro. Isso é onixa. Deus disse: agora vai atrás do gálbano. O que é o gálbano? É uma planta. Quando você machuca, sai dela um líquido. Raspa esse líquido e coloca dentro do recipiente de ouro. E agora? Eu tenho onixa, eu tenho gálbano. Vai atrás do estoraque. Estoraque é uma planta. Se você for lá agora, a folha está gotejando. Se for 3 da manhã, a folha está gotejando. Se for amanhã ao meio-dia, a folha está gotejando. Pega a folha de estoraque, tritura e coloca dentro do recipiente de ouro. E agora, pregador? Agora eu já sei. Eu pego o fogo dos homens, coloco aqui dentro e sobe o incenso. Deus diz: se for fogo dos homens, lá dentro eu posso te matar. E por quê? Porque fogo dos homens até acende, mas logo apaga. É só fumaça, é só barulho, é só movimento, é só grito, não tem palavra. Deus disse: para acender do lado de dentro, não é fogo dos homens, é o fogo que eu acendi. E este fogo não apagará, e ele arderá continuamente no altar e não apagará. Ou é fogo dos homens que apaga, ou é fogo de Deus, aceso em Atos 2. Chegou em um navio Clemente, por Daniel Berg e Gunnar Wingren, em Belém do Pará. Essa chama foi acesa, e há 112 anos, e há 112 anos permanece acesa. E por que, pregador? Porque quem acendeu foi Deus, porque quem acendeu foi Deus. E como manter aceso? Pela palavra. Pela palavra, pela palavra, pela palavra. Para que o incenso? Pegue uma carne no congelador, coloca sobre a mesa. As moscas de fora, por causa do cheiro do sangue,
irão contaminar o ambiente da tua casa do lado de dentro. Como o sumo sacerdote trabalha com sangue, as moscas de fora poderiam contaminar o ambiente do lado de dentro. Mas quando o incenso é aceso, segundo o padrão de Deus, o cheiro do incenso não permite que aquilo que vem de fora encontre lugar no nosso ambiente do lado de dentro. Vou repetir: quando a tua adoração e a tua oração e o teu glória a Deus sobe, não permite que aquilo de fora contamine o nosso ambiente do lado de dentro. Êxodo capítulo 40. Deus vai visitar o seu endereço. Moisés e Arão estavam prontos, saíram da tenda, eles iam entrar dentro do tabernáculo, quando de repente a glória de Deus desceu no tabernáculo. 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 O texto diz que eles não conseguiram entrar dentro do tabernáculo por causa do peso da glória de Deus. Mas há um detalhe aqui, irmãos: a glória descia, mas ela não ficava, ela voltava e ia embora. Certa feita Moisés desceu com um véu. Quando eu li o texto do Êxodo, eu entendi: desceu com o véu, porque o povo não conseguia olhar no seu rosto cheio da glória. Mas essa glória não ficou por muito tempo, porque Paulo dedurou Moisés. Em 2 Coríntios capítulo 3, palavras de Paulo: Moisés colocava o véu para o povo não perceber que a glória era transitória. A glória não ficava, ela descia, mas ela ia embora. Ela descia, ela ia embora. Imagine Chapadinha essa noite: a glória vem, mas ela vai embora. Ela até vem, mas ela vai embora. No reinado de Davi, ele olhou para o tabernáculo de madeira, uma tenda portátil. Davi logo pensou: eu preciso construir um novo endereço para Deus. Um endereço de ouro, com madeira de oliveira, revestida de ouro. Deus não pode mais habitar nesse endereço de madeira, um tabernáculo. O profeta dissera a Davi: não és tu que vai fazê-lo. Quem vai construir é teu filho Gedidias, a saber, Salomão. Após a morte de Davi, Salomão ele reina. Ele constrói o templo. O templo é de ouro. O templo faz com que pessoas venham de fora por causa do seu glamour, do seu esplendor. Madeira de oliveira, de cipestre, revestida por dentro e por fora. Salomão, na inauguração do templo, do endereço de Deus, ele levanta suas mãos, ele ora, ele consagra o endereço de Deus. Os filhos de Asaf estavam prontos para trocar os instrumentos: Zacur, Matanias, Azarel e José. Os filhos de Ramã, os filhos de Jedutum, quando eles começam a tocar, os sacerdotes não conseguiram ministrar. O que ocorreu? A mesma glória que desceu no tabernáculo, a mesma glória encheu a casa. A mesma glória encheu a casa. A mesma glória encheu a casa. 120 sacerdotes caíram ao chão. E por que, pregador? Diante da glória, o orgulho humano não fica de pé. Eu ouvi um glória a Deus, eu vou repetir. Diante da glória, o orgulho humano não permanece de pé. Diante do Cristo glorificado, Paulo caiu como morto. Em Pátimos, diante do Cristo glorificado, João caiu como morto. Diante da presença de Deus, Daniel caiu desmaiado. A glória de Deus, ela revela a fragilidade humana. E por quê? Porque por Ele, para Ele, só para Ele são todas as coisas. Não estou pregando só para hoje. Estou pregando para tu guardar essa palavra até o arrebatamento da igreja. Então guarde esse versículo que eu vou lhe dizer agora.
1 Reis capítulo 8, versos 27. A glória desceu, encheu a casa, mas ela também foi embora. Assim como fez no tabernáculo. A glória ela não ficava, todos foram embora. Imagine, todo mundo indo embora hoje deste culto. Salomão, ele senta, ele olha para os céus, ele olha para o templo vazio, sem a glória, e Salomão diz: porventura, todavia, no entanto, conquanto poderia Deus habitar na terra? 1 Reis 8, 27, palavras de Salomão: porventura, poderia Deus habitar na terra? O que Salomão estava fazendo ou dizendo? Salomão é irônico. Ele sentiu a glória, mas ele viu que ela foi embora. Imagino ele cruzando os braços e pensando: o Senhor não poderia ficar? Por que a tua glória vem e vai embora? Por que a tua glória não fica? Já sei a resposta. Porventura, poderia um Deus tão grande, que ele conta 10 sextilhões de estrelas, coloca um nome em cada uma delas, que o oceano cabe na palma de suas mãos. Porventura, poderia esse Deus ficar conosco, habitar na terra? Ele tem respostas. O que ele está dizendo é: claro que não. Nós só podemos sentir a tua presença, quem sabe, uma vez no ano. A tua glória vem, mas a tua glória vai embora. Os reis prevaricaram, tanto reis do norte como reis do sul. Alguns piedosos como Josias, como Ezequias, como Josafá. Mas os últimos reis de Judá foram perversos: Joacás, Zedequias. E o templo, Jeremias havia anunciado. Jeremias, filho de Uquias, o sacerdote da terra de Ananote, dissera: o cativeiro vai durar 70 anos. Nabucodonosor e os caldeus invadiram Jerusalém, destruíram o endereço de Deus, queimaram os muros, roubaram os utensílios. E a glória, aquela glória que descia no Éden, aquela glória que descia no tabernáculo, aquela glória que desceu no templo, ela foi embora. E agora, sem a glória, Isaías se levanta e diz: a minha glória eu não divido mais com ninguém. A minha glória eu não divido mais com ninguém. Passam-se 70 anos. Quantos anos? O povo vai voltar para Judá depois do cativeiro. E para quê? Para reconstruir o endereço de Deus. Zorobabel e Josué, filho de Josadaque, um tição tirado do fogo. Eles voltam, mas quando eles vão reconstruir o endereço de Deus, a obra é embargada pelos samaritanos. 18 anos, 16 anos se passam. Deus levanta um profeta por nome Ageu. Ele se levanta e diz: ó povo meu, subi ao monte, cortem madeira e edifiquem a minha casa, para que meu nome seja glorificado. Sobe ao monte, cortem madeira, edifiquem o meu endereço, porque minha glória quer voltar. Quando eles construíram o templo novamente, era de madeira. Os anciãos que viram o primeiro templo, quando olharam para o segundo templo, choraram. O primeiro templo era de ouro, o segundo é de madeira. O que eles diziam no coração deles? Deus vai habitar em um barraco de pau desse, de madeira. Deus que habitou em um templo de esplendor, de ouro, de madeira de oliveira. Não fique pensando que Deus não tinha condições, porque foi Deus que disse: sobe ao monte, cortem madeira. Será que Deus não tinha condições? Para que tu nem pense nisso. O próprio Ageu, que disse que é de madeira, no capítulo 1, no capítulo 2 ele diz: minha é a prata, meu é o ouro. Minha é a prata, meu... Já ouviu um glória aqui? Minha é a prata, meu é o ouro. O que Deus está dizendo? Se eu quiser, eu construo
1 milhão de templos maiores que o de Salomão. Mas por que eu quero de madeira? Porque no primeiro templo o povo só ia lá por causa do entretenimento do lado de fora, por causa do esplendor, por causa do ouro, por causa do glamour. Quero ensinar a este povo que o que mais vale é a glória do lado de dentro da última casa, que é maior, que é maior, que é maior, que é maior do que a primeira. Eu explico. O primeiro é maior, o segundo é menor. O primeiro é de ouro, o segundo é de madeira. Mas a glória do maior será no menor, será no de madeira, não será no maior. A glória resolveu habitar naquele que é o menor. Já estou concluindo. Vocês me aguentam mais 10 minutos? Diga amém. Mas esqueceram do endereço de Deus, esqueceram da glória. O templo foi ampliado por Herodes, 400 anos. Deus não fala mais lá dentro. Deus resolveu falar no Jordão, por intermédio de João Batista. Deus não fala no endereço do templo, mas Deus também não vai falar mais no Jordão, porque arrancaram a cabeça de João. Pergunte bem forte, e agora? Pergunte mais forte, e agora? Deus vai procurar um novo endereço. Mas antes de procurar um novo endereço, precisamos responder a pergunta de Salomão. Qual era a pergunta? Porventura, poderia Deus habitar na terra? Vou repetir a pergunta. Porventura, poderia Deus e a tua glória habitar na terra? Há um homem que vai responder. Ele pega um pergaminho, um tinteiro e uma pena, e João responde: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 14: o verbo se fez carne. Poderia habitar no meio de nós? Sim, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E a glória? Nós vimos a tua glória. A glória do unigênito do Pai está entre nós. Poderia Deus habitar na terra? Sim, poderia. E o que ele está fazendo agora? Procurando um novo endereço. E ele vem procurando um novo endereço. E ele vem com 12 homens com ele. E ele parou e disse a esses homens: vão comprar comida. Ele tem fome. Como homem ele tem fome. Mas como Deus, se pegar 5 pães e 2 peixes e der na mão dele, tu vai ver o que ele é capaz de fazer. Ele sentou no poço de Jacó e disse: estou cansado. Como homem está cansado, como Deus, ele disse: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Como homem ele vai dizer: tenho sede. Mas como Deus, quem tem sede vem, chapadinha, ele ainda tem água da vida eterna. Como homem ele chora por um amigo em Betânia. Como Deus, quem é este homem? A ressurreição e a vida. Sai para fora Lázaro. Como homem ele dorme na polpa do barco. Como Deus, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Veio como homem, não deixou de ser Deus. Ao meio-dia ele sentou no poço de Jacó. O que ele está fazendo ali? Está procurando um novo endereço. Quem vem? Vem uma mulher com o mesmo balde, todo dia o mesmo caminho. Quando ela vai tirar água do poço, Jesus disse: dá-me água para beber. Oxe, como tu sendo judeu pede água para beber para uma mulher de Samaria? Se tu conhecer o dom de Deus, quem te pede água, tu me pediria, eu te daria a água da vida eterna. Segura. Ela olhou nele de cima e embaixo. Ela deve ter pensado: Davi tinha uma funda, derrotou o gigante. Os levitas de Josué tinham buzina, derrubou muralhas de Jericó. Sansão tinha uma queixada de jumenta, matou 1000 homens. O Moisés tinha um cajado, bateu no mar, o mar vermelho abriu. O Arão tinha uma vara e floresceu. Tu não tem nem o balde.
Ele olhou para ela e disse: mulher, é verdade, não tenho cajado, não tenho a vara, não tenho pedrinha do Jordão, não tenho rosa ungida, não tenho lencinho ungido, mas eu tenho algo que busca aquele homem na cachaça, de dentro do boteco, com o nariz cheio de pó, o presidiário, a prostituta, o pecador. Eu tenho algo que busca eles do mais profundo de um poço. Eu tenho a graça, eu tenho a bondade, eu tenho a misericórdia, o amor que nos constrange. Só quem foi tocado por essa graça. O poço pode ser fundo, mas a graça busca o homem da cachaça. O poço pode ser fundo, mas a graça busca a prostituta e faz dela uma adoradora. O poço pode ser fundo, mas ele busca o traficante do mais profundo de um poço e faz dele um evangelista. Sabe por que você está com esse grito de glória no teu coração, pronto para soltar? Tu sabe, o teu poço era fundo, mas a graça nos alcançou. Mas a graça nos alcançou. A graça nos alcançou. Permita-me, como uma voz profética essa noite, dizer: aonde a minha voz alcança, se tu estiver na prostituição, se tu estiver agora bebendo cachaça, se tu for um viciado em drogas, este poço não é tão fundo que a graça não possa te alcançar aí dentro deste boteco, te alcançar nessa esquina do tráfico, para trazer de volta o pecador e colocá-lo de pé como um adorador na tua presença. Tu está pregando isso, pregador, porque tu não sabe o tamanho do meu poço. Se eu te contasse o meu poço, da onde Deus me tirou, 23 anos condenado dentro de um presídio, 10 anos dentro do sistema penitenciário, integrante de uma facção criminosa em São Paulo, mas o poço não era tão fundo. Jesus me resgatou de lá de dentro, me tirou para fora, me colocou para pregar no Brasil e fora dele. É a graça, é o amor que nos constrange. Ele ainda perdoa pecados, Ele salva, Ele cura, Ele liberta, batiza com o Espírito Santo. Pelo amor de Deus, cadê Chapadinha que vai morar no céu? Os céus não é para bonzinhos, os céus é para pecadores arrependidos. Ela olhou para ele e falou: então me dá dessa água. Então chama lá teu marido. Eu não tenho marido. Dissesse bem. Teve 5 camas, 5 endereços, 5 certidão de casamento, 5 alianças, 5 camas. E o que você está aí agora nem marido é. O que Jesus está dizendo nas entrelinhas é isso: não dá para querer ter um relacionamento pleno com Ele se você ainda tem algo no mundo. Com Jesus não tem ficada, com Jesus é casamento, é na alegria, é na dor, é na doença. Passe o que passar, eu não largo de Jesus. Tu já bebeu dessa água? Ela olhou para ele e disse: vejo que tu é profeta. Mas ela tem uma pergunta para fazer. Qual a pergunta? Eu cresci em Samaria e me contaram que lá era o endereço de Deus. Mas os teus pais dizem que o endereço de Deus é no templo em Jerusalém. Afinal de contas, aonde é o culto? Quem é o Deus do culto? Aonde eu encontro Deus?
Cadê o endereço de Deus? Mulher, a hora é. A hora é. Lá já pegou, a hora é. A hora é. O meu endereço não é mais em Samaria. O meu endereço há 400 anos não é mais no templo. O meu novo endereço é esse. Cadê ele? Estou te anunciando agora. Estou procurando. Não estou procurando quem prega bem. Não estou procurando quem canta bem. Não estou procurando quem tem carteirinha da convenção. Não estou procurando quem tem saldo da conta bancária. Estou procurando para ser meu endereço. Verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e verdade. Pregador, o senhor está falando? Sim. Estou dizendo que a adoração não começa às 7 e não termina na bênção apostólica. Então aonde eu encontro Deus? Passando roupa, lavando louça, indo para o trabalho, cuidando da casa. Aonde é o culto? Dentro de você. Você é o novo endereço de Deus. Não entendeu? Vou repetir. Tu é o novo endereço de Deus. Vou repetir. Tu é o novo endereço de Deus. Eu não sei se você vai pegar, mas eu vou falar assim. Jesus disse: este templo vai ser destruído. Não sei se você vai pegar, mas ao terceiro dia eu levanto. Segura, só João pegou. João disse, ele falava isso do seu corpo. O que Jesus estava dizendo é: na glória eu era o templo de Salomão. Quando eu me fiz carne, me tornei no templo de Zorobabel, sem formosura, desprezado pelos homens. Mas na cruz, este templo vai ser destruído. Mas ao terceiro dia, 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 eu levanto um outro endereço. E cadê esse endereço? Paulo diz: vós sois templo, vós sois templo, vós sois templo, vós sois templo. Tu é o novo endereço de Deus. Tá bom, pregador, tu veio de São Paulo para dizer que eu sou endereço. Ok. Pergunte bem forte, então cadê a glória? Diga então, cadê a glória? É aquela do tabernáculo? Aquela do templo? Aquela que Isaías levantou e disse: não divido mais com ninguém? Jesus está orando em João 17:5 e Jesus disse: Pai, devolva aquela glória que eu tinha contigo. Ouviu, meu Deus, aqui? Antes que o mundo existisse. O que tu vai fazer com essa glória? Versos 20 e 21. Eu vou dar para o meu novo endereço. Eu vou dar para aqueles que tu me deste. Segura a mão levantada, segura ela. Mas essa glória não vai vir transitoriamente, só para visitar. Essa glória entrou dentro de você e fez morada, e vai ficar permanentemente, de glória em glória, de glória em glória, Só quem é endereço de Deus, joga a mão lá em cima, adore a Ele. Sinta a presença, você que é o endereço de Deus essa noite. Estou ouvindo línguas estranhas aqui, os assembleanos chegaram. Segura, eu preciso entregar o microfone. Tu é o novo endereço de Deus, e nós aprendemos isso com Paulo. Tu não é edifício, tu é tenda. Tu não é edifício, tu é tenda. Edifício briga por cadeira, briga por espaço, briga por lugar, briga por oportunidade. Edifício é fincado. Eu sou tenda, estou aqui.
Já logo estou aqui. Tenda, desmonta, endereço de Deus. Aonde eu for, a glória está comigo. E Paulo diz que a qualquer momento esse tabernáculo vai se desfazer. Pregador, e o que vai acontecer? Será dada uma palavra de ordem. Alarido e voz de arcanjo, e uma trombeta de Deus aqui vai tocar. Os mortos ressuscitarão primeiro, e só quem é tenda e quem é endereço de Deus, Paulo diz, e depois nós, e depois nós, e depois nós, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, encontraremos com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. A nossa cidade está nos céus.